A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Amém? Nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 2. E a lição de número 2, ela tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. Lembrando aos irmãos que a lição de número 1 já está aqui, no nosso canal, em uma playlist, chamada Aviva a Tua Obra. Os irmãos podem estar encontrando já a lição de número 1 ali, porque uma lição puxa a outra e vai dando sequência aqui ao nosso estudo. Amém? Nós temos como textuário para essa lição de hoje, irmãos, que será exibida nas nossas igrejas Assembleia de Deus, na data do dia 8 de janeiro de 2023. O textuário está lá em Êxodo, capítulo 34, verso de número 10, a parte A do verso. Diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. É o próprio Deus aqui dizendo que ele faria uma aliança com o povo. A verdade prática, ela vem dizendo assim, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Nós estaremos baseando a nossa lição de hoje nesses dois conceitos aqui, nessas duas características, oração e súplica. Oração é a chave, é a resposta para nós diante do nosso Deus, Haja vista que a gente entende que é a junção aí de duas palavras, orar e agir, oração, orar e ação, orar e ação, E eu costumo dizer que as pessoas podem negar a nossa ajuda do jeito que for, mas ninguém pode impedir nós de estarmos orando e intercedendo, como nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos como leitura bíblica em classe o texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 29 ao verso de número 33. Nós não faremos leitura agora, mas nós estaremos citando vários versículos aqui, durante a nossa lição de hoje. Este texto, só para os irmãos estarem se embasando, se atualizando aí, ele vai falar sobre o rei Josias, lá em 2 Crônicas 34. Nós temos então, irmãos, como introdução para a nossa lição de hoje, nós iremos estudar o quê? Fazer um panorama dos avivamentos em diferentes momentos da história de Israel. No primeiro momento nós estaremos estudando aqui. Haja vista a revista vai trazer, nós já estudamos a primeira lição, o avivamento espiritual, agora estaremos estudando o avivamento no Antigo Testamento, e a lição de número 3, nós estaremos estudando o avivamento no Novo Testamento. Então hoje nós estaremos estudando aqui um panorama geral, em diferentes momentos aí do avivamento na vida do povo de Israel. Também, irmãos, vamos estar aqui estudando na nossa lição de hoje o que? O ciclo que foi, quando você estuda ali o livro de 2 Crônicas, o livro ali de Reis, você vai ver, que o que acontecia ali? Era meio que um ciclo. O povo pecava, o povo se afastava da presença de Deus, como a revista trouxe aqui, deixava se levar por práticas estranhas, isso provocava a ira de Deus. Aí o que acontecia? Quando a situação parecia que não tinha saída mais, o que Deus fazia? Deus levantava um homem ou uma mulher, nós conhecemos ali o período dos juízes, e aí levava novamente o povo de Israel a um concerto, e aí Deus, através da sua misericórdia, impedia que as outras nações continuassem punindo ali o povo de Israel. Aí daqui a pouco Israel voltava às práticas, acendia a ira de Deus de novo, e aí Deus usava outras nações para subjugar o povo novamente. Só que o que acontecia nesse intervalo de tempo? O Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia,
quando o povo se voltava a ele, nós vamos ver alguns exemplos aqui, né, durante a nossa lição de hoje, quando o povo se voltava novamente, aí Deus restaurava o povo, mandava um avivamento, o povo ficava ali em comunhão com Deus, daqui a pouco voltava de novo às velhas práticas, né? Nós temos como palavra-chave, então, Antigo Testamento. Antigo Testamento é uma expressão cristã, conjunto, né, dos livros, né, sagrados que narram a antiga aliança entre Deus e o povo, e que essa aliança, né, renovada em Jesus Cristo. Na lição que vem nós estaremos estudando sobre o Novo Testamento. Então, temos aqui também como objetivos para a nossa lição de hoje, 3 objetivos. O primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento, já trazer aos irmãos, né, que a gente usa muito a abreviação, né, AT, para Antigo Testamento. O segundo objetivo, constatar a importância da confissão de pecados e retorno à Bíblia. E o terceiro objetivo, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Aqui ainda a gente pode trazer aos irmãos, né, que o foco, então, né, os objetivos dessa lição aqui, nós iremos perceber o quê? Que vamos nos basear aqui em confissão de pecados e o que mais? Em retorno à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, né, é o nosso manual de fé e conduta. Olha lá, né, o que diz, gostaria de trazer já essa referência aqui aos irmãos, Provérbios, capítulo de número 3, no verso de número 1 e depois no verso de número 15. Verso 1 diz assim, ó: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ó, o verso 15. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar, não se pode comparar a ela. Ou seja, nesse contexto cabe bem aqui a gente trazer, né, que toda vez que nós estamos em dificuldade, a Bíblia é um livro, irmãos, ou mesmo, né, no período de bonança, né, a Bíblia é um livro que tem que ser lido, né, todos os dias. Nós temos que ter o nosso devocional de leitura da palavra do Senhor. Caminhando aqui para o tópico de número 1, temos o seguinte, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Este tópico, como eu li aos irmãos, ele tem o objetivo que é analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Vamos lá então entender aqui. O primeiro subtópico diz assim: o avivamento no tempo de Moisés. Moisés foi divinamente chamado no monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Todos nós conhecemos ali a história de Moisés, né? Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito. E lá em Êxodo capítulo 3, verso 6, diz assim, ó: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então este foi o chamado de Moisés. E como se deu o avivamento? Vamos entender aqui então o contexto. Ó. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei, né, no caso Faraó, deixasse o povo israelita sair daquele país. E aí, o que aconteceu? Deus ali, nesse contexto aqui, nós sabemos ali a história, que Deus ele dá a visão ali a Moisés, que enviaria estas pragas para que o nome dele fosse glorificado e para que o seu povo fosse liberto, né? Nessa contexto aqui de Moisés. Podemos ainda dizer, para contextualizar, que quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história dos benefícios que os judeus receberam da parte de Deus, do governo de José. Aí tem um verso na Bíblia que eu acho muito interessante, que ele diz assim, e o Faraó, o atual Faraó, não conhecia a José, não conheceu a José. Então, às vezes a gente fica esperando, das pessoas, e às vezes as pessoas elas nos decepcionam, nós somos falhos. E aqui nesse caso aqui, depois que Deus ele fez todo aquele mover, com a família ali, com os irmãos de José, aquela geração ali morreu, se foi, levantou um outro faraó que não conhecia. E aí o que aconteceu? Começou a subjugar o povo. Deus vai e levanta Moisés para que Moisés ali libertasse o seu povo, e o nome do Senhor fosse glorificado. O segundo subtópico vai falar sobre o avivamento no tempo de Samuel. Aqui eu já trouxe aos irmãos na lição
na revista passada a história, né, o relato bíblico sobre Icabô, um recém-nascido, né, que esse nome significa que a glória se foi de Israel. Há todo um conflito ali, o povo estava ali em pecado, e aí o que aconteceu? A arca foi tomada, né? A mãe morre quando dá a luz aqui a essa criança, e nesse contexto todo, lá no livro, né, de 1 Samuel, no capítulo 7, é que Samuel traz o povo de novo, né, à santificação diante do Senhor, e aí sim, né, o nome do Senhor é glorificado. A arca foi tomada, morreu muita gente. Os irmãos podem estar lendo, né, todo esse contexto ali em 1 Samuel, capítulo 4, 5, 6, lá no 7 é que Deus vai dar a vitória. Então vamos lá aqui, ó, diz assim, ó, que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento, como disse aos irmãos em 1 Samuel capítulo 7, do verso 2 ao verso 6. Ó. O povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória, lá em Samuel, né? 1 Samuel capítulo 7, do verso 10 ao 13. E aí houve um grande avivamento. Então Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Né? Nesse contexto aqui, o povo, como disse aos irmãos, o povo se afastava, estava fazendo o que não devia diante dos olhos do Senhor, e aí acharam que, por estar com a arca, até os inimigos creram nisso, né? Porque houve tanto barulho que a Bíblia diz que estrondou, né? Que a terra tremeu ali nesse conceito. Só que quando o povo foi para a batalha, perdeu. Né? Aí, quando eles voltam, Samuel leva eles ao arrependimento, e aí sim, Deus traz um grande avivamento e o nome dele é glorificado novamente. O terceiro subtópico diz assim: o avivamento no tempo de Josias. E aqui é a nossa leitura bíblica em classe, que eu disse aos irmãos, né, que nós traríamos alguns versos aqui. Ó. Por exemplo, para entendermos o conceito, ó, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se na idolatria. Só que um tempo depois, Manassés ele se arrepende. Então Deus ouviu a sua oração e lhe retribuiu o reino. Lá em 1 Crônicas, capítulo de número 33, do verso 11 ao verso de número 13. Os irmãos vão encontrar essa referência. E após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Só que, infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias em seu lugar como rei. Lá em 2 Crônicas 33, do verso 11 ao verso de número 25. Aí, o que acontece depois disso aqui? Ó? O rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu imagens e esculturas e estendeu isso também, essas medidas aí, saneadoras, né, a outras cidades. E ele mesmo ficou à frente dessas ações. Olha a importância de um líder estar aqui junto com os seus liderados. Me recordo agora que quando os alunos de Eliseu quiseram aumentar ali a escola, quiseram aumentar a tenda, eles perguntam assim para Eliseu assim: mas o senhor vai conosco? E ele disse: eu irei. Então olha a importância do líder estar acompanhando de perto, né, os seus liderados. Aqui podemos trazer ainda a referência bíblica aos irmãos de 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 1 ao verso 7, que vai contextualizar aqui todos os relatos aqui do rei Josias e o acompanhamento dele aqui nessas ações tomadas aqui. Ó. A revista trouxe ainda, irmãos, que a situação espiritual era tão feia que o livro havia se perdido no templo, só que ele foi achado durante as obras do santuário, 2 Crônicas capítulo 34. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Referência bíblica, 1 Crônicas, capítulo 35, do verso 16 ao verso de número 19. Então, neste primeiro tópico aqui, nós aprendemos sobre o avivamento no tempo de Moisés, aprendemos sobre o avivamento no tempo de Samuel e também aprendemos sobre o avivamento no tempo de Josias. A sinopse, né, deste tópico diz assim, ó: neste tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. E aqui cabe uma observação. O que eles tinham em comum? Eles estavam no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos, o Senhor Jesus, ele nos capacita, ele nos traz, porque nós aprendemos na primeira lição que o avivamento,
ele provém, né, do Senhor, mas por intermédio, né, das nossas orações, da nossa devoção, da nossa obediência ao Senhor. E aí sim, ó, esses três, eles estavam o quê? Fazendo a vontade de Deus. E aí sim, Deus, para que o seu nome fosse honrado, ele manda o avivamento no meio do seu povo. Amém? O segundo tópico diz assim, ó, a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O objetivo deste segundo tópico é constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia, ou seja, esse acraseado, né, para a Bíblia. O primeiro subtópico diz assim, ó, o chamado de Neemias. Bom, nós sabemos que Neemias, a função dele era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém, se encontrava. Como que estava essa cidade? Lá em Neemias capítulo 1, verso 3. Ó, as suas portas estavam queimadas a fogo. E olha só, irmãos, então Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação, como nós podemos ler em Neemias capítulo 1, no verso de número 4. Aqui eu quero trazer uma pequena explanação aos irmãos. Como disse anteriormente, irmãos, a oração é a nossa resposta diante de Deus. A oração é um diálogo que o crente tem que ter, né, diariamente com o Senhor. Né? E por que não? A Bíblia vai dizer que nós devemos orar, né, em todo o tempo. Né? Todo o tempo orando. Olha, Neemias orou 4 meses. 4 meses, irmão, se lamentando. Grande lamentação para poder ali chegar diante do rei, para poder começar aquela grande obra. E quando tentaram atrapalhar, os irmãos conhecem, até o mundo secular, né, na parte de liderança, estuda a vida de Neemias. Né? O líder que foi Neemias, numa das suas falas, ele diz assim, ó, diga que não vou porque estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Olha só, né, as lições, né, que Neemias ele nos deixa. E uma delas aqui, ó, oração. Está em dificuldade, está em luta, ore ao Senhor, não ficará sem resposta. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? O segundo subtópico diz assim, ó, a confissão de pecados. Começa com o versículo, né, Neemias capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos dar uma lidinha? A revista trouxe aqui, mas ela trouxe de uma maneira economizada, né, resumida. Vamos estar lendo, né, o verso 6, né, Neemias capítulo 1, verso 6 e verso de número 7. Diz assim, ó, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 7 diz assim, ó, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Então aqui, Neemias, né, ele faz essa oração, né, uma oração ali de confissão de pecado, inclusive ele, a casa dele, ele coloca aqui, né, e aí o que acontece? O que nós podemos entender que esse foi o ponto forte, como o autor da revista destaca aqui, ó, da oração de Neemias. O que? Confessar o pecado do povo, né, interceder ali pelo povo e também o seu próprio pecado, o pecado ali da casa do seu pai. E aí a gente pode ainda dizer, ó, o que o autor colocou aqui, ó, a confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. A Bíblia vai dizer, né, irmãos, que aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia da parte do nosso Deus. Provérbios capítulo número 28, no verso de número 13. Nós, caminhando aqui para o terceiro subtópico, né, caminharemos agora então, diz assim, o avivamento pelo ensino. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história, né, judaica. Além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão. Qual que é a consequência disso? O entendimento. A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta do quê?
de conhecimento. E olha como que foi feito aqui, ó. Foi lido, é uma aula expositiva, né? Foi lido, foi explicada e foi aplicada a palavra do Senhor. Qual foi o resultado? Um poderoso avivamento. Então aqui, irmãos, a doutrina ou o ensino nosso assembleano ainda é pautado na palavra do Senhor. Lê, explica e aplica-se. Amém? Então ainda podemos trazer ainda aqui, ó, nesse contexto aqui, que houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa ali na praça principal, diante da porta das águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 12. Este tópico nós aprendemos aqui, ó, sobre o chamado de Neemias. Falamos um pouco sobre oração. Não dá para a gente fugir do foco da aula, mas trouxe aqui a oração como chave, né, para a nossa vida. Falamos sobre a confissão de pecados e também sobre o poder do ensino da palavra do Senhor, o avivamento através, né, do ensino da palavra do Senhor. Como sinopse deste tópico, diz assim: no avivamento em Neemias vemos 3 elementos importantes. Quais foram eles? Primeiro, o chamado. Segundo, a confissão de pecados. E um terceiro aqui, o quê? O ensino. E isso tudo, irmãos, pautado no quê? No que nós falamos lá na nossa verdade prática lá, ó. Que mais exemplo que Neemias? Orações e súplica. Com oração e súplica, Deus responde o seu povo. Com o quê? Com avivamento. Hein? Caminhando aqui para o tópico de número 3, tem como tema o avivamento e a palavra de Deus. O objetivo deste tópico é desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então nós vamos falar aqui sobre a palavra de Deus como correção para a nossa vida e também vamos falar sobre o formalismo. É errado? Não é errado? Até que ponto é certo? Até que ponto não é errado? Vamos entender aqui. Primeiro subtópico: a palavra de Deus corrige. Aqui, ó, no Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Apesar de nós estarmos estudando aqui sobre o Antigo Testamento, avivamento no Antigo Testamento, o autor da revista aqui, ele vem nos trazendo que há ordem e decência. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, no verso de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aqui, qual é a orientação? Aqui há uma orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. E nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Mais uma vez aqui, ó, enfatizando o quê? Orações. Daí a importância, irmãos, das igrejas manterem o quê? Campanha de oração, né? Manter o quê? Consagração, né? Nossos cultos de terça-feira, eles abrem 7h30 até as 8 horas oração. Durante a semana, as irmãs estão lá no período da manhã também orando, círculo de oração, né? Que bom seria, né, se todos, né, nos rendêssemos a esse ensinamento de estarmos orando para buscar, né, a face do Senhor. Lá me recordo na lição de número 1, olha só, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem uma condicional aqui, ó, e a revista está enfatizando, né, essa lição muito, né, o quesito aqui, oração e súplica. O segundo subtópico diz assim: cuidado com o formalismo. Vamos estudar aqui o formalismo quando diz respeito ao que? A uma formal, metódico e rigoroso. Olha só, não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, olha o cuidado que nós temos que tomar. O formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. O Espírito Santo tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus e os dons espirituais atuam de maneira abundante.
né? Há uma atmosfera espiritual, né, que muda todo o ambiente, e Deus age em favor do seu povo. Ainda continuando aqui, ó, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, para a edificação dos santos, conforme 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, que nós já fizemos menção aqui. Aqui o povo, irmãos, às vezes confunde muito, né? Deus está agindo no meio da igreja, e aí o povo começa a orar ali no relógio, e aí continua o culto, não continua o culto. Não estou aqui para apontar A ou B, eu estou aqui, né, só para trazer o ensinamento que o autor da revista colocou aqui para a gente, e trazer o quê? Uma reflexão a cada um. Imagina você, está sendo cheio do poder de Deus, você está preocupado com 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos a mais? Aí alguém usa aquele verso que a gente leu aqui, né? Que tudo, faça-se tudo com ordem e decência, né? Será que neste momento estamos sendo desordeiros ou agindo indecentemente, né? Será que pensando assim não estamos julgando, né? Que cada um possa estar refletindo a respeito deste conceito. Fato é que o Espírito Santo do Senhor tem liberdade para trabalhar no meio do seu povo, né? Isso é fato. E o dono da igreja ainda é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noiva é dele, né? Ele é o cordeiro da igreja, né? Então aqui temos que saber ter um bom senso muito aguçado nessa questão de formalismo, né? Até que ponto, né, nós devemos estar ali obedecendo, né, este formalismo. E não estou dizendo aqui para se quebrar formalismo também e fazer tudo desordeiro. Tem que haver sempre ali um bom senso, e tudo debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós aprendemos neste tópico de número 3, ó, sobre a palavra de Deus que corrige. Paulo vai nos trazer, né, que a palavra de Deus ela tem 3 pilares, né? Vou procurar o versículo aqui, ó, para a gente poder estar fazendo leitura. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Ó. Vou até estar anotando aqui aos irmãos, né, que para esse contexto aqui, bem aplicado aqui, ó, diz assim, ó, a palavra de Deus corrige. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Durante o estudo aqui, eu sempre gosto de trazer aos irmãos, falando da liberdade que o Espírito Santo tem que ter na nossa vida. Quando eu li aqui a palavra de Deus corrige, o Espírito Santo me deu esse texto, só que não lembrava exatamente onde estava ali a referência, por isso fui pesquisar os irmãos aqui e trouxe aos irmãos. Ó. Aprendemos também sobre o cuidado com o formalismo, e a sinopse vem dizendo assim, ó, a palavra de Deus corrige, conforme 2 Timóteo, nós acabamos de ler, né, o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Olha que bênção, irmãos, esta lição de hoje. Ó. Então, nós temos como conclusão, ó, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. E olha só ainda, irmãos, o que nós podemos trazer aqui aos irmãos aqui, ó. São lições preciosas que nos ensinam a respeito da busca de um avivamento, que é a disponibilidade para reconhecer o erro, confessando ao Senhor, e posteriormente uma convicção profunda para fazer diferente de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina por meio de Jesus Cristo e seus apóstolos. Então, na lição de hoje, nós aprendemos o quê? Confessar os nossos erros, os nossos pecados, voltarmos à palavra do Senhor em oração e súplicas. E aí sim, Deus, Ele nos perdoará e trará um avivamento para a nossa vida. Podemos ainda dizer, ó, que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual que nós estamos, né, vivendo, né,
nos nossos dias. Que possamos, né, irmãos, seguir o exemplo lá do início da nossa lição. Ó. O que os três tinham em comum? Moisés, que nós estudamos, quem mais? Samuel e o rei Josias. Estavam no centro da vontade do nosso Deus. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema o avivamento no Novo Testamento. Amém?